Se você quer ganhar mais de 30 mil reais por mês, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar exatamente o que eu precisei fazer na minha carreira para conseguir chegar nesse nível de ganho. E eu vou te mostrar também exatamente o que você vai precisar fazer para também conseguir chegar lá. Bom, basicamente, se você quer chegar a 10, 20, 30 mil reais por mês ou até mais, você precisa seguir alguns passos específicos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu separei 5 pontos que são cruciais para você conseguir atingir esse patamar de ganho. O primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhar é o cargo correto. O que seria isso? Primeira coisa, você precisa entender se o cargo que você está hoje é um cargo que pode te proporcionar esse nível de ganho. Então aqui dentro de cargo, a gente pode separar basicamente aqui em operacional, tático e estratégico. E para você entender isso de uma forma mais fácil, eu vou fazer uma comparação aqui com o time de futebol. Então toda empresa vai ter esses 3 níveis principais, né? Que vai ser o operacional, o tático e o estratégico. Ah, mas o que seria isso, Felipe? Como que eu vou saber se meu cargo é operacional, tático ou estratégico? Se até hoje você nunca teve contato com esses termos, a gente pode pensar de uma forma fácil num time de futebol. Dentro de um time de futebol, o operacional seriam os jogadores. Os jogadores são as pessoas que estão executando ali o trabalho do dia a dia. O tático seria o técnico, que é a pessoa ali que é responsável por treinar os jogadores, verificar se os jogadores estão fazendo as coisas da forma correta. E o estratégico, por exemplo, seria o dono do clube, que é a pessoa ali que está focada num objetivo mais de longo prazo, que está passando a visão do que deve ser aquele time, como que o time deve se portar. Então essa é uma forma fácil de você entender os níveis dentro de uma empresa. Então operacional vão ser aquelas funções ali que estão realmente executando o trabalho do dia a dia. Então seja você, por exemplo, um designer, um programador, um atendente de loja ou um padeiro. Cargos táticos são cargos ali geralmente de gerência, de coordenação. São pessoas ali que estão mais focadas se a equipe está executando da forma correta o que a empresa precisa para ter resultado. Então o tático ele faz a ponte entre o operacional e o estratégico. Então, o estratégico geralmente vão ser cargos mais altos, como por exemplo diretores, o próprio CEO ou o dono da empresa, geralmente está no cargo estratégico. Então, quando você pensa em ganhar mais dinheiro, você tem que pensar em que ponto está o que você executa hoje. Você faz um trabalho operacional? Você faz um trabalho tático? Você faz um trabalho estratégico? Então, se você está executando um trabalho operacional, dificilmente os seus ganhos vão passar ali de 5 mil reais, 8 mil reais que seja, tá? Pode ter alguns casos específicos que no operacional você consegue ganhar até um pouco mais, mas geralmente não passa muito disso. Já os cargos táticos são cargos ali de gestão, por exemplo, um gerente, um coordenador, igual eu comentei aqui, são cargos que naturalmente já ganham mais dinheiro, porque eles são responsáveis por mais pessoas, eles têm um cargo de maior responsabilidade, naturalmente a remuneração vai ser maior, tá? Então, geralmente esses cargos aí vão pagar ali a partir de 6, 10, às vezes 15 mil reais ali por mês. Dentro desses cargos você costuma encontrar, tá? Lógico que sempre vão ter as exceções, né? Vão ter cargos ali nesse nível de tático pagando mais ou pagando menos, mas essa aí é uma faixa para você se guiar. E aí, os cargos estratégicos, que vão envolver mais, por exemplo, diretores, ou então, por exemplo, um cargo ali de head, que está muito comum no mercado também, está mais ligado na parte estratégica, então naturalmente tem mais responsabilidade ainda, porque eles estão um nível acima ali do nível tático. Então, além de ter esse olhar sobre a equipe e sobre os líderes, eles também têm que ter um olhar mais focado em resultado ali da empresa. Então, eles têm que garantir, têm uma responsabilidade maior de que tudo esteja acontecendo e que a empresa realmente esteja tendo lucro, né, para conseguir pagar os funcionários, para conseguir crescer e também remunerar os próprios sócios, os próprios diretores e todos os outros funcionários ali. Então sempre pensa, a primeira coisa você tem que olhar para o seu cargo e pensar, o cargo que eu estou hoje vai me dar o nível de ganho que eu quero?
Se você tiver, por exemplo, já num cargo tático e você está muito abaixo dessas faixas que eu falei, então provavelmente o problema vai ser a empresa que você está. Ou pode ser também o próximo ponto que eu já vou falar aqui abaixo, que é o mercado correto. Então presta atenção nisso e já pensa, se eu estou aqui num cargo operacional, quero ganhar mais dinheiro, naturalmente você tem que migrar para o próximo estágio aí, um tático. Já estou num cargo tático, eu quero ganhar mais dinheiro, naturalmente você tem que buscar cargos mais estratégicos. Lógico que cada um desses tipos de cargos vão exigir habilidades específicas, comportamentos específicos, mas isso eu já falei em outro vídeo aqui do canal, tá? Vou inclusive colocar o vídeo aqui em cima. Se você quiser assistir lá, vai ser bastante importante para você entender o que te faz também permanecer em cada um desses cargos e como você pode avançar para o próximo nível, né? Passando de um operacional para um tático ou de um tático para um estratégico. Então assiste esse vídeo que vai fazer muito sentido para você. O próximo ponto é o mercado correto. Tá? Dentro de mercado correto, você tem que pensar o seguinte: o mercado que você está é um mercado que rola muito dinheiro, que tem empresas ali que estão faturando alto, ou que não, que a grande maioria das empresas tem ali um faturamento baixo. Por que você tem que pensar isso? Porque a sua remuneração vai ser proporcional ao tanto de dinheiro que a empresa que você está ganha. Então, se você está no mercado ali que rola pouco dinheiro, vai ser muito difícil você ter uma remuneração alta. Então, você tem que pensar, além do seu cargo, em estar na indústria certa também. Então, tá no mercado ali que rola muito dinheiro. Quais são os mercados que rolam muito dinheiro, por exemplo? Mercado financeiro, mercado imobiliário, mercado de agro, e aí lógico, vão ter vários outros mercados que rolam muito dinheiro. O segundo ponto dentro do mercado correto é: a empresa consegue te pagar quanto você quer? Além de você estar no mercado certo, que rola muito dinheiro, você tem que saber também se você está numa empresa que também ganha muito dinheiro. Porque uma empresa que tem um faturamento, por exemplo, de 100 mil reais por mês, isso pode parecer alto para você. Só que você tem que pensar, uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, ela geralmente tem uma taxa de lucratividade. Isso vai depender também de acordo com o segmento ali que ela está. Inclusive você pode pesquisar isso no Google também. Por exemplo, vamos supor que você está numa empresa de costura. Então você pesquisa lá no Google, margem de lucro de uma empresa de costura. Aí você vai achar uma margem média e você pode inclusive saber quanto ali aquela empresa está tendo de lucro por mês. Então vamos supor que a margem de lucratividade de uma empresa de costura seja 20%. Se aquela empresa está faturando 100 mil por mês, quer dizer que o dono da empresa está tendo uma lucratividade de 20 mil por mês. Se a empresa lucra 20 mil por mês, é impossível você ter um salário de 15 mil ou de 20 mil, porque senão o dono estaria passando todo o lucro que ele tem ali para você. E provavelmente essa empresa vai ter mais funcionários, o dono também vai querer tirar a parte dele, então seria algo insustentável. Então sempre pensa se o nível de faturamento da empresa que você está proporciona você ganhar o quanto você quer. E mesmo que você não saiba exatamente quanto a empresa fatura, você também pode fazer essa pesquisa no Google. Empresa do segmento X, qual que é a média de faturamento? Ou você pode buscar conversar com outras pessoas que estejam da área de vendas, da empresa, ou com o próprio dono, entender mais sobre o negócio, se propor a ajudar mais, e você acaba entendendo ali um pouco mais quanto que aquela empresa fatura mensalmente também. Até para você ver se realmente dentro da empresa que você está hoje tem a capacidade de você chegar onde você quer. Porque senão não adianta você ficar ali e ficar achando que um dia você vai ganhar aquela quantia que você quer. Porque isso não vai acontecer, não é porque o dono não quer, é porque o nível de faturamento da empresa não permite que ele te pague isso. Outro ponto muito importante dentro do mercado correto: a empresa que você está agrega na sua carreira e no seu crescimento, isso vai ser um ponto muito importante também. Porque se a empresa que você está, pode ser que ela não te pague o quanto você quer hoje, mas as habilidades que você está aprendendo ali, ou as conexões que você está fazendo dentro daquela empresa, são tão importantes que elas podem te ajudar a se alavancar para o próximo nível em outra empresa. Então você tem que pensar sobre isso também, você não pode pensar de forma só imediatista. Pensa se aquilo que você está aprendendo realmente é o que vai te levar para o próximo nível, porque aí sim vale a pena, às vezes ali você está ganhando um valor menor durante um tempo, porque você sabe que isso no futuro
vai te abrir outras portas, outras oportunidades em empresas maiores, que aí sim vão ter uma taxa de faturamento maior e vão conseguir naturalmente te remunerar mais também. O próximo ponto aqui é saber manter as oportunidades. Aqui o grande ponto é você entender que não adianta você entrar se você não conseguir se manter. Então, é o que eu falei no tópico anterior. Lembra sempre que a gente precisa ir de passo em passo, tá? Você não pode dar um passo maior que a sua perna, senão provavelmente você vai tropeçar e cair, tá? Então, você precisa estar preparado para assumir cargos que são maiores que o seu hoje. Seja você avançando aqui de nível, né, passando do operacional para o tático ou do tático para o estratégico, ou você mudando de cargos aqui dentro de um mercado também, tá? Ou mudando de empresas. Se você vai mudar para uma empresa que te paga mais, naturalmente ela vai te exigir mais coisa. Então lembra sempre que você tem que se desenvolver. E se você não sabe exatamente como fazer para se desenvolver, eu vou deixar também aqui outro vídeo que eu já gravei aqui no canal, que eu falo passo a passo o que você tem que fazer para conseguir ganhar mais do que 99% dos seus amigos e familiares. Lá nesse vídeo eu explico direitinho várias coisas que você pode fazer para quando chegar as oportunidades certas, você conseguir se manter lá. O próximo ponto que você tem que entender aqui é o limite de quanto você pode ganhar sendo um funcionário. Então, como eu falei lá no início do vídeo, a gente tem aqueles níveis, né, de operacional, tático e estratégico. Você tem que entender que quanto mais você já chegou no nível estratégico, você já está em empresas boas, dentro de mercados bons, vai ser muito difícil você aumentar ainda mais o seu salário. Então, geralmente, os salários de funcionários vão ter tetos ali que vão ser baseados na empresa que você está e no mercado que você está. Então, como eu já falei lá atrás, sempre escolha mercados que rolam muito dinheiro, porque você tem oportunidade ali de cargos melhores e empresas que pagam melhores salários, e também escolha empresas certas que estão faturando muito alto, porque aí sim elas vão conseguir te pagar bem. Só que mesmo assim, como eu estava falando, você provavelmente vai ter um teto de ganho sendo funcionário. Então você tem que entender que após um determinado valor, você provavelmente vai ter que trocar de veículo. Se você chegou ao valor ali, por exemplo, de R$30 mil por mês no veículo sendo funcionário de uma empresa, vai ser muito difícil você continuar com esse mesmo veículo, né, ser funcionário de uma empresa e conseguir ganhar R$60 mil por mês, R$100 mil por mês, R$200 mil por mês, 300, R$500 mil por mês. Esses valores, pode ser que exista um ou outro funcionário aí no mundo ou na América Latina que seja que ganhe esses valores, mas vai ser algo muito raro. Agora, se você trocar de veículo, deixar de ser um funcionário e agora se tornar um empreendedor, aí sim você consegue já escalar o valor do seu salário, o valor de quanto você ganha ali mensalmente na sua pessoa física, para valores muito maiores. Só que, lógico, entenda também que a partir do momento que você decide empreender, vão ser novos desafios, novas habilidades que você tem que desenvolver. Então, o trabalho do empreendedor ele envolve uma visão muito mais completa. Geralmente um funcionário de cargo operacional ele tem uma visão mais curta, ele enxerga mais ali coisas que estão focadas no que ele está executando. Quando você muda de nível para o tático, você já começa a ter uma visão ali mais ampla, você já consegue enxergar as diferentes áreas, como cada uma interage. E aí quando você passa para o nível estratégico, você já está tendo uma visão um pouco mais ampla da empresa. Mas mesmo assim, muitas vezes você não está se envolvendo em várias áreas que são cruciais também. Por exemplo, você pode não estar se envolvendo com a área de vendas, ou com a parte financeira da empresa, ou a parte de contabilidade. E quando você é empreendedor, você tem que estar olhando para todas essas áreas. Então, o desafio do empreendedor é muito mais difícil, porque ele tem que lidar com várias áreas diferentes ao mesmo tempo, mas lógico que como o desafio é mais difícil, a recompensa também é maior. Então, se você quer trilhar um caminho acima de R$30 mil, muito provavelmente você vai ter que empreender. Mas saiba que para empreender e para ganhar valores maiores que esse, não é algo simples. Então é bem legal esse processo de você poder ir crescendo dentro de empresas como um funcionário, também ir transitando nesses níveis, porque quando você decidir empreender, você já vai ter uma visão mais completa e já vai estar muito mais preparado do que quem começa ali direto já no empreendedorismo. E aí agora a gente pula para o quinto e último tópico aqui, que seria as pessoas corretas. O que é isso?
Você tem que entender que dificilmente um cargo alto você vai conseguir só com o seu currículo. Então, ali voltando para a figura do funcionário, você tem que se desenvolver muito, só que você tem que também fazer o exercício de se conectar com pessoas que são importantes durante a sua trajetória ali como um funcionário, trabalhando em empresas boas, porque na grande maioria das vezes esses cargos táticos e principalmente os cargos estratégicos, as pessoas acabam sendo escolhidas mais por indicação do que simplesmente o currículo, porque são cargos ali mais de confiança. Você precisa saber se a pessoa realmente é aquilo que ela está falando, se toda aquela experiência dela realmente é algo validado. Então, geralmente vem por uma recomendação de uma pessoa ali que o dono conhece, ou que algum gerente, ou que algum diretor conhece, ou que já trabalhou em outra empresa e sabe da qualidade do trabalho daquela pessoa. Por isso a importância de você fazer boas conexões, de você sempre mostrar um bom trabalho, coisa também que eu já falei aqui em outro vídeo, que eu vou colocar aqui em cima também para você poder assistir. E aí não existe ambiente melhor de network do que a própria empresa que você trabalha, tá? Muitas vezes a gente pensa em networking só como ir num evento, conhecer pessoas, conversar com pessoas, mas isso geralmente acaba sendo uma conversa rasa e isso depende muito da sua habilidade ali também de gerar valor rápido para a pessoa. Então um ambiente muito mais simples, muito mais fácil de você fazer network é a empresa que você está trabalhando, porque vão ser pessoas que você está convivendo ali todos os dias, durante 8 horas por dia, ou às vezes até mais. Você consegue ir criando uma relação, e mostrando valor, e mostrando que você é uma pessoa confiável. E aí quando essa pessoa estiver em uma outra empresa ali, e ela tiver que indicar alguém para um cargo tático ou um cargo estratégico, muitas vezes ela vai acabar lembrando de você, porque não necessariamente aquela pessoa vai ser da mesma área que você, mas se você mostrou valor, e aí vamos supor que você é uma pessoa ali da parte de marketing, e aí a pessoa era uma pessoa da parte de contabilidade da empresa, aí ela vai estar numa empresa nova ali, ganhando mais, uma empresa muito maior, e aí vão falar, nossa, a gente estava precisando de um gerente de marketing aqui, alguma pessoa confiável, e aí pode ser que você acabe se lembrando daquela pessoa e vai indicar a pessoa ali que já te gerou valor, que você conheceu, interagiu na empresa. Então por isso é tão importante sempre lembrar de, além de se desenvolver, você gerar as conexões também, porque isso vai te alavancar para os próximos níveis. Bom, agora me conta aí se fez sentido para você, se você acredita que executando cada um desses 5 passos aqui, você consegue chegar a esse nível aqui de salário de R$30 mil por mês, às vezes até mais. E comenta aqui embaixo também se você está hoje no operacional, no tático e no estratégico. E o que você pensa depois de ter assistido esse vídeo que você precisa fazer primeiro para conseguir chegar no próximo estágio. E se você gostou desse vídeo, lembre de se inscrever aqui no canal, que a gente vai ter muito mais vídeos práticos, direto ao ponto, para você poder evoluir sempre na sua carreira e na sua vida. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.